Olá pessoal, eu sou o Carlos e você está no Livros e E-Books. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre história do Brasil, com esse livro aqui, 1565, Enquanto o Brasil Nascia, do jornalista Pedro Doria. A meu ver, nós brasileiros nós temos um certo complexo de inferioridade em relação ao restante do mundo. Não só em termos de desenvolvimento, mas também da nossa história. Não sei, hoje em dia, eu já vejo um movimento maior a esse respeito, não sei como está isso com a juventude. Mas na minha época de estudante, a história do Brasil era uma daquelas disciplinas que, relegadas para segundo plano, que ninguém gostava, junto com matemática, com física, Todo mundo gostava muito da história universal, principalmente daquela parte mais antiga, sobre Egito, Roma, e deixava a história do Brasil, coisa chata, não tem nada a ver, é só uma sucessão aí de nomes, de datas e fatos, e não tem relação com a história universal. E eu também pensava isso. Até que eu tive um professor, mas isso já no ensino médio, em que ele uniu as duas coisas. Ele ensinava a história do Brasil junto com a história universal. Então eu comecei a ver a coisa de uma outra forma, como a nossa história era rica e está inserida na história universal. Logicamente, temos fatos, muitos fatos específicos aqui do Brasil, porém muitos desses fatos importantes, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a própria independência, tiveram a ver com movimentos, com situações que estavam acontecendo lá fora. E eu percebi que a gente tem essa tendência de achar que a nossa história é sem graça, ela não tem grandes nomes, exceto aqueles já conhecidos aí de todos. E na verdade não é isso. A nossa história é riquíssima, só que não tem o devido valor, não tem a devida divulgação. E quando tem, ela geralmente fica restrita aos meios acadêmicos, aos universitários, aos estudantes, aos professores. E o grande público continua com essa imagem de uma coisa fraca, sem interesse, e que não é verdade. E recentemente eu vi que tem vários autores, principalmente jornalistas, que vêm fazendo esse resgate da história do Brasil, principalmente dos fatos menos conhecidos. Eu sei que isso daí tem causado até uma certa polêmica, muitos historiadores aí, eruditos, acham que não tem nada a ver, que isso é oportunismo, mas eu vejo de outra forma, eu vejo como um assunto muito interessante e uma iniciativa muito importante para trazer, para resgatar fatos históricos que nós não temos, dos quais nós não temos tanto conhecimento assim, e trazer a nossa história mais para perto do povo, para a população em geral entender de uma forma mais simples, mais coloquial, fatos que elas não têm acesso de outra forma. Da mesma forma, outras mídias, cinema, novelas mesmo, que trazem um certo fundo histórico que eu acho importante para esse resgate aí da nossa história. Então, os livros aí do Bueno, do Laurentino Gomes, aquela trilogia dos 1808, os livros da Mary Del Priore, várias biografias de personalidades históricas, às vezes até consideradas aí de segunda linha, como a Imperatriz Leopoldina, por exemplo, mas na verdade tudo isso junto dá esse apanhado, forma essa teia que nos traz um conhecimento maior da nossa história. E exatamente nesse nicho aí que se encaixa esse aqui, esse livro, que na verdade eu achei assim o nome um pouco equivocado. Por quê?
embora ele fale dos primórdios do Brasil, porque nós já sabemos que desde que o Brasil foi descoberto em 1500, mas até os primeiros 30 anos ele foi negligenciado por Portugal. E depois nós temos aquela noção, né? O português vinha para cá para explorar o pau-brasil. Na verdade não era bem assim. Era, mas o pau-brasil, a extração, a produção do pigmento que era tirado do pau-brasil era tão custosa que não justificava o lucro de Portugal não era tanto assim. Então a prioridade de Portugal realmente eram as especiarias da Índia, né? E o Brasil, o pau-brasil, o pigmento tirado do pau-brasil, na verdade era um complemento de renda. Então isso justifica muito do desinteresse português pelo nosso país logo no início. Logo depois, né, que aí sim era uma grande riqueza o açúcar. Quando começou, Portugal começou o plantio de açúcar, né, nos Açores, e depois trouxe, né, para a América, tentou na América, no Brasil e na África. Mas na África a situação era mais complicada, porque as civilizações que já existiam lá, as populações africanas, eram muito mais coesas e desenvolvidas do que os nossos índios. Então era mais difícil uma penetração e uma ocupação na África. Sem contar o solo nordestino aqui, que é espetacular para o plantio da cana. Então, daí foi de vento em popa. Então era natural que Portugal focasse as suas forças, né, o seu dinheiro, até mesmo, no Nordeste, na região da cana-de-açúcar. E o sul, né, da Bahia para baixo, ficou meio negligenciado. Tanto que essa época aqui foi a época das invasões francesas, do Nicolau Durand de Villegagnon, e a fundação aí da França Antártica. Os franceses já vinham há bastante tempo fazendo contrabando do pau-brasil. Com conhecimento, Portugal nessa época fazia um jogo duplo com a França, né? Ele fazia ouvidos de mercador para as atitudes da França aqui no nosso país. E, na verdade, a gente fica sabendo nesse livro que essa famosa França Antártica aí do Villegagnon, na verdade não era um projeto do governo francês, era particular dele, apoiado, logicamente, pelo governo francês, mas não era uma iniciativa do governo, era dele. E ele realmente tinha esse interesse em fundar um povoado e tomar conta daquilo ali e ir, né, se adonando de tudo. Só que, nessa mesma época, já lá no interiorzinho lá de São Paulo, já foi fundado, os jesuítas já tinham ali fundado o seu colégio, a sua missão, que dando início ali à povoação que hoje em dia é São Paulo. Então o que aconteceu? São Paulo era a única cidade, o único povoado brasileiro no interior e que ficava cercado de índios hostis. E também sob risco aqui da dominação dos franceses, que eram protestantes. Então, São Paulo estava numa situação bastante crítica, bastante perigosa. Então, um dos articuladores dessa expulsão dos franceses, Portugal não estava dando muita bola para isso. Então, o que acontece? Que também isso eu pelo menos não sabia, que um dos grandes articuladores da expulsão dos franceses do litoral brasileiro e da fundação do Rio de Janeiro foi o padre Manuel da Nóbrega. Para quê? Para garantir a sobrevivência de São Paulo. Então isso é curioso, porque hoje em dia, né, as duas maiores cidades do Brasil, que têm aí uma certa rivalidade, na verdade, desde o seu início, as duas estão intimamente interligadas. Porque, como ele diz aqui, o Rio nasceu para que São Paulo pudesse sobreviver. Por quê? A partir do momento que tivesse um povoado, uma cidade portuguesa,
aqui no litoral, na Baía de Guanabara, ficaria mais difícil de haver alguma invasão do exterior, né, pelo litoral. Então São Paulo teria condições daí de se envolver, porque até então era uma luta constante para não ser atacada, para não ser destruída. E, logicamente, garantir também a supremacia aí da religião católica contra o protestantismo francês na época, né, que estava chegando aí, estava se expandindo. Então, na verdade, aí reside o grande problema desse livro, porque ele não foca exatamente no Brasil, ele foca principalmente na cidade do Rio de Janeiro, com um grande destaque também para São Paulo, mas o foco aqui é a dominação francesa, a sua expulsão, depois a fundação do Rio de Janeiro e o desenvolvimento da cidade. Como o Rio conseguiu, né, através de vários séculos, aí foi se desenvolvendo e foi tomando essa posição de destaque a ponto de se tornar a capital do país mais tarde, muito mais tarde. E é uma história assim deliciosa, cheia de reviravoltas, cheia de heroísmo, muitas situações aqui quase que inacreditáveis, que estariam aí tranquilamente num livro de aventuras aí do Júlio Verne, do Robert Stephenson e por aí vai. Né? Heroísmo, várias pessoas assim, dedicadas mesmo à causa, né, da expulsão dos jesuítas, não, dos franceses. Então é um livro muito interessante, uma linguagem leve, né? Tem aqui também, como é comum nesses livros aí, né, um caderno aqui no interior com mapas antigos, e ele fala assim, de vários relatos de viajantes que estiveram aí no Brasil nessa época e como era o modo de vida, como eles viam o Rio e o Brasil naquela época. Né? E tem até um episódio também interessante que ele narra, é que durante a maior parte do primeiro período aí da sua existência, o Rio de Janeiro foi governado pela mesma família, pela família Sá, né, que eram descendentes aí do Estácio de Sá, e durante um bom tempo eles mandaram no pedaço, totalmente, com total poder. E conta aí a origem de vários logradouros, de vários bairros, por que alguns lugares têm o nome que tem hoje em dia, né, que a grande maioria, inclusive dos próprios moradores do Rio de Janeiro, não sabem disso. Então é um livro bem interessante, ele se aprofunda sem ser acadêmico, mas ele dá um apanhado bem abrangente dessa época que a gente não encontra realmente nos livros, assim, em tantos detalhes como tem aqui. Então é um livro bem interessante, bem gostoso, bem fácil e bem importante para a gente conhecer um pouco mais da nossa história. Um problema aqui, digamos assim, que eu achei no livro é que, sabe quando a gente tem aquela situação que nós pensamos, temos um pensamento, aquele pensamento está claro na nossa cabeça, só que nós não expomos aquilo. Para a gente, a impressão que nós temos é que está tudo claro para quem está nos ouvindo, mas na verdade não está. Está na nossa cabeça, mas nós não exteriorizamos aquilo para quem está nos ouvindo. Né? Então, isso às vezes eu percebi nesse livro. Em alguns momentos aqui, você tem que voltar no parágrafo para tentar aí captar me pareceu que ele ele tem a ideia do parágrafo, a ideia que ele quer passar formada na cabeça dele, mas ele não coloca isso de maneira clara. Então, nós temos que voltar um trechinho, aí, umas 3 ou 4 linhas, reler novamente com mais calma para tentar entrar aí no raciocínio dele. E isso eu percebi em alguns momentos desse livro, que de forma alguma impede ou atrapalha ou dificulta a leitura. É só um detalhezinho mesmo que
e também pelo próprio fato, né, do autor não ser escritor, talvez isso tenha algo a ver, né? Mas, no geral, um livro muito bom, muito importante. E eu sei que tem outros livros, inclusive tem um outro deles sobre a Inconfidência Mineira, que eu também vou procurar. Também, né, algumas outras leituras que ele cita aqui, de cartas, de relatos de viajantes que estiveram no Brasil nessa época, e que também eu já procurei esse material e vou dar uma lida nele também. Eu gosto muito desse assunto e acho importante saber um pouco mais sobre a nossa história e as origens aí do nosso povo. Tá bom? Então, por hoje é só. Fica aqui uma excelente dica para quem gosta aí de história e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado por assistir. Voltem sempre. Não deixem de dar o like aí, curtir e divulgar o vídeo para os seus amigos. Tá bom? Tchau, tchau.